Olá, minha gente. Eu sou a professora Edna Chaves, sou bióloga, sou nutricionista e sou doutora em desenvolvimento e meio ambiente. E hoje eu vou mostrar a vocês como como montar esse arranjo lindo, né? E o mais interessante, independente de irrigação por aproximadamente 15 a 20 dias. Ok? O nosso canal é como cultivar plantas em casa em pequenos espaços e tem como missão justamente incentivar o cultivo de plantas em casa próximos da família, né, e com o auxílio da família, como benefício tanto para o meio ambiente quanto para a saúde, para a harmonia e para o bem-estar dos lares e das pessoas, das empresas, enfim, tá bom? Então vamos começar mostrando que material a gente precisa para montar esse arranjo. A primeira coisa que nós precisamos é um tronco de argila, tipo esse, tá? O ideal é que ele tenha assim essas ranhuras, onde futuramente as raízes da orquídea vão se acoplar, tá bom? Aqui eu fechei já com uma tampa de cortiça. Aqui onde está a tampa tem um orifício que vai por todo o tronco, certo? Onde a gente coloca água. E tem também dois orifícios laterais, que eu aqui preenchi utilizando esses cabos coaxiais que a gente usa em TV, tá? E coloquei ao redor plástico filme, para poder conseguir a dimensão que eu precisava. É interessante que você coloque um material que você possa retirar caso você resolva suspender, tá certo? Esses orifícios é para você suspender, manter esse arranjo suspenso. Você pode usar Durapox, você pode usar argila, enfim, qualquer material, mas alguma coisa que se você resolver suspender tem que tirar. São dois orifícios, tá? Um de um lado e outro do outro. Tanto esses dois quanto o orifício superior, que eu utilizei aqui uma rolha de cortiça, precisam ser fechados adequadamente, porque no interior tem água, né? E a gente não pretende que ocorra, por exemplo, a reprodução de mosquitos, tá? Além disso, eu estou utilizando aqui 3 Phalaenopsis mini, tá? São Phalaenopsis mini. Uma mais arroxeada, uma mais amarela e essa outra aqui branco com vinho, né? São muito bonitas. A gente precisa de esfagno, tá? Que você pode comprar também nas floriculturas, tá? Esfagno assim, você já deve colocar úmido, tá? Nós precisamos também dessas etiquetas, onde a gente faz a identificação da planta, tá? Como tá feito aqui. E onde a gente deve também fazer anotações, por exemplo, de que dia você fez esse plantio, ou que dia você fez a última adubação, tá? Para você ter controle. Também vamos precisar desses fios. Você pode utilizar qualquer fio, eu gosto muito esse tipo de fio, né? Ele já vem num kitzinho com cortador, então é bem prático, que a gente vai precisar para prender as orquídeas. Daí o que nós vamos fazer? Olha só. Nesse caso que eu tenho um tronco com essa base bem bonita e que eu pretendo usar o arranjo aqui sobre essa mesa, que eu tenho no local que é protegido da chuva e do sol, mas que tem bastante umidade. Então, eu não vou fazer suspenso, por isso eu preenchi esses espaçozinhos aqui, tá? E deixei aqui para que se algum dia eu quiser mudar de ideia, botar no outro lugar, esteja fácil. Além disso, o que nós fazemos? Pega todo esse material que nós vamos fazer. Olha, toda a ciência consiste em você prender as orquídeas nesse suporte, nesse tronco. Como eu estou fazendo esse arranjo utilizando plantas floradas, tá? Que segundo o Eldo, meu filho, que
tem um canal sobre orquidário, o nome do canal é Orquidário em AP, e ele é um estudioso de orquídeas. Ele ensina lá nesse canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição, a fazer o transplantio das orquídeas, no caso aqui Phalaenopsis, tá? Para o tronco, tirando todo o esfagno, acoplando as raízes no tronco apenas com uma fina camada de esfagno entre o tronco e as orquídeas. Vocês podem conferir isso lá no canal dele. Aqui eu estou transplantando orquídeas floradas. O que ele recomenda é que a gente transplante após o período de latência, quando elas começam a brotar. Período de latência é aquele em que elas ficam sem flores, tá? Mas eu comprei essas orquídeas numa loja de plantas, num garden, se vocês preferirem chamar assim, e eu quis transplantar logo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou testando fazer o transplantio com ela florada, para ver se, usando a técnica que eu utilizei aqui, elas não vão abortar as flores, tá? Então, o que eu fiz? Deixei o esfagno, tirei do vaso, desenvasei, e retirei o esfagno que já estava no vaso, só dessa parte aqui, ó. As Phalaenopsis, elas têm raízes verdes, né? Raízes clorofiladas, então a gente precisa expor. Então, eu expus apenas as raízes que estavam desse lado, tá certo? E mantive o esfagno aqui, ó, nessa metade entre a planta e o tronco. Completei com esfagno aqui do lado, para garantir umidade, tá certo? E utilizei o fio que eu mostrei a vocês para prender a orquídea ao tronco. Fiz isso com as 3 plantas, tá? Tendo cuidado também, no caso da Phalaenopsis, a gente precisa deixar elas assim um pouco de lado, para caso caia alguma água na planta, essa água escorrer e não ficar acumulada, tá bom? Então, notem que em todas elas eu deixei expostas as raízes da parte que está para fora, né? E mantive o esfagno na parte que está voltada para o tronco. Nos primeiros 15 dias, que é o período mais ou menos em que essa água que foi colocada no centro do tronco, tá, no miolo, ela vai hidratar essa argila e passar a umidade para o esfagno. Então, nesses primeiros 15 dias, a gente precisa pulverizar as raízes, essa região do esfagno, uma vez por dia, ou dia sim, dia não, a depender de onde você está, do nível de umidade aí da sua região, tá bom? Se você observar que o esfagno está desidratado, está seco, você pulveriza. Somente nas raízes e no esfagno, tá? Em Phalaenopsis, a gente só deve borrifar as folhas uma vez ou outra quando notar que elas estão empoeiradas. Mas, no geral, a gente evita para evitar a proliferação de micro-organismos, fungos e tal, tá bom? Feito isso, a gente já está com o arranjo pronto. E agora nós vamos aguardar e eu vou colocar as atualizações para vocês posteriormente. O que nós vamos aguardar? Aguardar, ver se essas raízes vão se desenvolver procurando se acoplar aqui ao tronco, que é o objetivo, tá? Elas devem vir aqui para essas ranhuras do tronco e aqui na parte superior também, porque dessa forma elas vão pegar mais umidade, tá? Aqui da argila. Observar também se transplantada dessa forma, com a planta florada, se nós vamos conseguir manter as flores, se elas não vão abortar as flores, tá certo? Que é a nossa intenção, é manter as flores. Feito dessa forma e de acordo com a umidade do local que você vive, repor ou completar a água do tronco é uma necessidade entre mais ou menos 15 e 20 dias, tá? Você tem que observar aí na sua região como que vai se comportar essa perda de água, né? Porque à medida que vai passando para a argila,
vai perdendo para o ambiente e aí aos poucos vai baixando o volume interno, você tem que completar, tá certo? Vamos observar tudo isso, né? Ficou lindo o nosso arranjo e vamos atualizando, tá? Caso a gente observe que transplantar com ela florada, sim, faz com que ela aborte todas as flores, aí nós devemos voltar para a recomendação, fazer apenas, né, com a planta após o período de sem flor, né, o período que ela está sem flor, tá certo? Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar vocês aqui com essa imagem linda, linda, linda. E espero que a gente consiga incentivar vocês a cultivarem plantas em casa, tá? Seja em qual espaço você estiver, a fim de que vocês possam usufruir dos benefícios dessa prática, né? Tanto para a harmonia do ambiente que vocês vivem, quanto para a harmonia familiar. Podem convidar as crianças para ajudar a fazer, né? Fazer em conjunto com a família. Então, são práticas consideradas bastante saudáveis, tá bom? Se gostaram do vídeo, se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Acione o sininho para receber as atualizações, novas publicações, tá bom? E deixem os comentários também, digam o que vocês gostariam de ver, o que gostariam de aprender, as críticas, tá bom? Para que a gente vá cada vez mais aprimorando esse trabalho, ok? Tchau, tchau, até!